Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês novamente aqui no nosso canal no YouTube, também pelo Instagram, Facebook, pela Rádio Jovem Pan. É uma satisfação imensa falar um pouquinho sobre saúde, trocar uma ideia com vocês. Hoje, pessoal, nós trouxemos a semana passada, aliás, um prospecto, né? Falamos um pouquinho sobre os valores de referência e a interferência deles na conduta clínica, tá certo? Pegando esse gancho, o que nós queremos falar hoje é sobre os autotestes, né? A gente tem aí hoje, que ficou muito famoso, o autoteste do Covid, e aí tem uma propagação de inúmeros autotestes que você pode fazer em casa, inclusive. Existem hoje muitas metodologias que são feitas pela saliva. Nós estamos inclusive trazendo uma série de metodologias, uma série de exames novos ligados à oncologia, ligados diretamente à oncologia, que você pode fazer em casa e ter o resultado lá de acordo com o que você fez a colheita, do que você escolheu comprar, marcador tumoral de mama, marcador tumoral até inclusive de intestino, enfim, histórico familiar. Existem inúmeros tipos de testes que são feitos desse. Hoje eu quero pegar o pioneiro deles todos, que é o teste de glicosímetro. Sabe o destro, né? Aquele que você compra em casa, compra na farmácia e traz para casa para fazer as dosagens de ponta de dedo? Você não tem ideia como aquilo revolucionou a beira do leito, né? Revolucionou o atendimento de pronto-socorro, por exemplo, no que diz respeito a esse atendimento imediato, né? A esse primeiro contato do paciente, às vezes, que chega no pronto-socorro em desmaio ou numa crise de hipo ou de hiperglicemia, e muitas vezes naquele momento decisivo não se tinha, demorava-se muito para ter um teste de glicemia assim rápido, né? Vamos dizer assim, lá 20, 30, 40 minutos às vezes para dosar uma glicemia. E hoje, com a metodologia de point of care, né, no ponta de dedo, você consegue, através de uma dosagem eletrônica, ter uma estimativa muito interessante da glicemia. Pegando esse gancho novamente para falar o quanto ele é diferenciado para quem por exemplo, ou para quem faz acompanhamento do diabetes. É importante que essas pessoas que fazem esse acompanhamento, que têm as dosagens de medicação, que fazem o controle dos seus remédios, exames laboratoriais com uma determinada frequência, né, periódicos lá, é importante ele incluir nessas dosagens o destro dele, a dosagem de ponta de dedo em horários variados do dia. E o mais importante disso é anotar isso, né? Levar para o teu médico essas informações torna uma condição muito especial no que diz respeito a controle de medicação. Aquilo que a gente falou outro vídeo lá atrás, que é a monitoração terapêutica. Numa série de condições, o médico, através da planilha que você leva para ele consegue fazer a mudança da medicação, mudar o horário de medicação, diminuir a dose, tudo com base na análise que você levou para ele, de um exame feito na sua casa, aquele ponta de dedo. Às vezes o sujeito fala assim, eu posso fazer só na hora de manhã quando levanto, às vezes ele vai fazer depois do almoço, às vezes ele vai fazer pós o jantar, pós a medicação. Essa orientação, contato médico-paciente e principalmente esse levar a informação para o teu clínico, para aquele médico de tua confiança, que tu escolhe para acompanhar os seus exames, é muito importante que faça isso, tá certo? Leve para ele as informações. Falar de diabetes é um assunto muito extenso, a gente vai tomar um tempo danado para falar sobre isso, mas pegando esse gancho dos autotestes que estão revolucionando a medicina numa série de situações, pegamos o primeiro deles, que é o glicosímetro, né? O destro, o ponta de dedo que você faz em casa, faz em farmácia, hoje faz em campanhas de rua. O que muda dele, que é especial a gente falar? Os valores de referência. Então o sujeito, por exemplo, passou na frente da igreja e lá estavam fazendo uma campanha de dosagem de glicemia nessa ponta de dedo. Para essa dosagem aí, o valor de referência não é mais aquele de 100 lá, ele passa a ter certas diferenças, né? O sujeito às vezes faz isso preocupado, porque fez lá na ponta de dedo, deu 120, ele nunca foi diabético. Opa, mas o senhor tinha tomado um café? Tinha almoçado? Tinha. Comeu um lanche? Tudo isso são situações que levam a pessoa a alterar o seu exame glicêmico, tá certo? Então é muito importante isso. Participou de uma campanha, seja ela campanha de porta de rua, às vezes eu já tenho visto isso até na porta de algumas farmácias, fazem ali o controle de pressão, fazem o controle do ponta de dedo, de alguns pacientes que querem que façam e tal. É importante, fundamental isso. Mas muda-se um pouco o valor de referência. Então o que a gente fala? Aliás, não sou eu que falo isso, tá? Os documentos que falam do diagnóstico de diabetes preconizam que a glicemia feita em qualquer horário do dia, em qualquer situação, mesmo depois de comer, ela nunca esteja superior a 200.
Então, quando você fizer esse ponta de dedo aí em qualquer ambiente, pós-café ou pós-almoço, pós-jantar, comer um lanche e tal, tá andando na rua e fez o ponta de dedo, você não vai esquecer, os valores de referência são diferentes, tá? A referência, aquilo que eu tenho que olhar para trás para ver o que está acontecendo, mudou completamente. Então, não se assuste quando um resultado desse de ponta de dedo vier com 128, 130, 140 às vezes. Tá? Você tem que entender que a dinâmica do todo, né? Eu preciso analisar o contexto geral. O que eu fiz naquele dia que a minha glicemia está nesse compasso aí, feito através da ponta do dedo, tá certo? O que eu quero deixar hoje? A dica de saúde é fundamental que nós tenhamos. Os diabéticos tenham esse aparelhinho, né? Eu sei que a dificuldade para comprar às vezes é muito grande, eu entendo que às vezes o SUS, o pessoal tem esse distribuído gratuitamente esse teste, né? Esse glicosímetro, mas é importante a gente ter. Se tiver condições de comprar, muito que bem. Se tiver condições, às vezes as fitas, né, são difíceis para as pessoas manterem em casa, mas mantenha um estoquezinho e faça esse controle para os diabéticos. Aqueles, lógico, que fazem um controle aí, os pronto-socorros, logicamente tem isso na ponta do lápis ali, mas você que vai participar de campanhas de rua, pode participar e deve participar, deve levar os seus, inclusive, os seus queridos parentes, amigos, pai, mãe, filho e tal, para participar também das campanhas de rua. Mas não se esqueça, muda muito o valor de referência, então cuidado quando vai fazer análise disso, falar assim, eu nunca fui diabético, e ou desabonar o teste, que pelo contrário tem muita validade, ou se achar diabético e às vezes até automedicar por conta própria, né, vamos dizer assim, tá bom? Então, não esquece disso não, procura o médico da sua confiança, aquele que você confia. Fazer os seus testes, você pode escolher o nosso laboratório como qualquer outro no Brasil todo aí, que tem muita gente que nos acompanha, tá certo? Mas escolha aquele que você tem confiança, aquele médico que tem mais proximidade contigo, escolha ele para acompanhar o seu diabetes ao longo do tempo também, tá certo? Pessoal, beijo no coração e até o próximo vídeo.